Oi pessoal, bem-vindos de volta à Geek Hive, a colmeia das pessoas nerds da internet. Eu sou a Nicole e no vídeo de hoje nós vamos ver todos os detalhes e referências presentes no episódio 8 de Ahsoka, o episódio final da primeira temporada. Quem assistiu ao vídeo de reação do episódio 8 aqui no canal já deve saber mais ou menos a minha opinião sobre o episódio. Mas caso você ainda não tenha assistido, acompanhe esse vídeo que nós vamos falar mais sobre isso. E o título desse episódio é A Jedi, a Bruxa e o Senhor da Guerra, que parece ser uma referência a Nárnia, tanto ao livro quanto ao filme inspirado nesse livro, que se intitulam O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E é bem interessante porque nesse livro e no filme, nós acompanhamos a história de 4 jovens que se perdem em um mundo que pode-se dizer é um mundo de sonhos e loucura. Até porque nesse mundo existem faunos, animais falantes, centauros, bruxas, que é bem parecido com a situação que Ahsoka, Ezra e Sabine se encontram, não é mesmo? E esse episódio se inicia com Morgan Elsbeth, que chega anunciando ao Thrawn que a transferência da carga misteriosa está completa. E ele ordena então que o Olho de Sião saia de órbita e se aproxime de onde eles estão, para que eles acoplem a Chimera no Olho de Sião. Mas além disso, ele também ordena que 2 caças TIE Fighters vão até a última localização que eles têm conhecida de Ahsoka, com ordens para que ataquem caso a encontrem. E para uma pessoa que foi presa pela Ahsoka, a Morgan parece muito confiante, mas claramente o Thrawn não compartilha dessa confiança dela. Ele lembra a Morgan de que ele está ali, exilado em uma galáxia muito distante, pelas ações heróicas de um único Jedi, que na verdade nem era tão Jedi assim porque ele foi treinado fora da Ordem. E isso sem falar que o Ezra tinha uns 15 ou 16 anos quando derrotou o Thrawn. Mas apesar de não compartilhar a confiança da Morgan nesse momento, tanto o Thrawn quanto as Grandes Mães estão muito gratos a ela por ter conseguido chegar nessa galáxia tão distante com capacidade de levar eles embora dali. E eu acho muito que bom, porque se não fosse a Morgan, realmente nada disso estaria acontecendo. Mas por fim, as Grandes Mães pretendem compensar os esforços da Morgan, dando a ela o dom das sombras. Mas para isso, a Morgan precisa fazer um juramento para a Irmandade e suas mágicas e costumes antigos. E com isso, a lealdade e a vida de Morgan, que já eram completamente comprometidas com Dathomir, agora são mais ainda. E depois disso, elas também presenteiam a Morgan com a espada de Talzin. E aqui é uma referência que quem não assistiu Clone Wars com certeza não entendeu. A grande mãe Talzin foi uma das maiores bruxas de Dathomir, e ela foi a líder do planeta durante muito tempo. Mas não só isso, o próprio filho dela, Maul, foi escolhido pelo Imperador Palpatine antes dele ser imperador e enviado para treinar como um Sith, se tornando então um Darth Maul. E depois disso, ela também enviou a Sage Ventress e Savage Opress para serem aprendizes Sith do Conde Dooku. Ou seja, a Talzin esteve envolvida nos acontecimentos da galáxia por muito tempo, e ela era muito poderosa e muito influente. Então é bem simbólico elas presentearem a Morgan com essa espada, que inclusive nós vimos a Talzin usando num episódio de Clone Wars contra Mace Windu. Mas então, já bufada, a Morgan se aposta da espada, e assim que ela faz isso, os caças que o Thrawn tinha ordenado que fossem atrás da Ahsoka saem para cumprir seu trabalho. Mas então, esperava eu que não muito longe dali, nós reencontramos a nave T6 de Ahsoka e Huyang, acompanhando lentamente o vilarejo de Tortuguitos Zangrantes, os Nott. E enquanto isso, no lustre do castelo, no interior da nave, o Ezra está construindo um novo sabre de luz, pois aparentemente é só isso que Ahsoka, Sabine e ele mesmo estão esperando para conseguir finalmente ir atrás do Thrawn e evitar que ele volte para outra galáxia. E o Ezra nos conta de onde que ele tirou esse cristal Kyber para construir o novo sabre de luz dele? Não, porque caso vocês não se lembrem, eu lembro vocês, no final da 4ª temporada de Rebels, antes de ir embora se entregar pro Thrawn, que foi o que eventualmente levou eles para essa outra galáxia, o Ezra tinha deixado o sabre dele com o Chopper para entregar para Sabine depois que ele já tivesse ido embora. E é o sabre que a Sabine usa até hoje, que ela tentou entregar para ele no episódio passado, mas ele não aceitou. Eu acredito que ele deve ter pego o cristal de um daqueles sabres que nós vimos antes na nave da Ahsoka, ou que o Huyang tinha algum cristal guardado também, afinal, ele é o droide responsável pelo ensino de montagem de sabres de luz. E o Ezra continua montando seu sabre de luz com algumas objeções de Huyang, que tenta sugerir algumas peças para ele, mas ele não aceita. O Ezra, nesse momento, está procurando peças bem específicas. O Huyang pergunta para ele quem que ensinou ele a construir um sabre de luz. E a Sabine aparece e responde que foi o Jedi Kanan Jarrus. E para quem não sabe quem era Kanan Jarrus, devo dizer que você só não sabe porque não está assistindo aos vídeos aqui do canal.
Kanan era na verdade um padawan Jedi que era conhecido como Caleb Dume, e ele sobreviveu à Ordem 66 graças aos atos heróicos da sua mestre, e depois de fugir trocou de nome para conseguir sobreviver em uma galáxia governada pelo Império que caçava quaisquer Jedi sobreviventes ou existentes. E é aí que o Huyang entende por que o Ezra estava procurando peças tão específicas. Ele está buscando peças que lembrem ele do mestre dele, na intenção de seguir os ensinamentos dele na construção do sabre. E o Huyang tem exatamente as peças que ele procura, porque foi ele que ensinou Caleb, ou Kanan, a montar o sabre dele. E então o Huyang disponibiliza uma peça exatamente igual a que o Kanan usava no sabre dele para o Ezra. E ele conta também que só tinha 2 peças daquela. A primeira ele deu ao Kanan, e que ele tinha guardado a segunda peça caso Kanan um dia precisasse dela, e que seria muito justo que agora o Ezra ficasse com ela. E eis que assim o Ezra consegue então finalizar a montagem do novo sabre de luz dele, que é 100% inspirado no seu mestre. Mas enquanto isso estava rolando, o Huyang estava falando sobre a ligação entre mestre e padawan, e como ela é tão desafiadora quanto é significativa. E a pobre da menina Sabine sentiu isso bem fundo. Afinal, a Ahsoka está de volta, e se a Sabine não tinha coragem de conversar com o Ezra sobre as coisas que tinham acontecido, imagina se ela tem coragem de conversar com a Ahsoka. O Huyang elogia o Ezra quando ele completa a montagem do sabre e diz que ele foi um bom aluno. E isso aí já é demais pra Sabine, é o suficiente, e ela sai dali antes que eles consigam falar mais alguma coisa. O Ezra percebe que a Sabine saiu e logo pergunta pro Huyang o que aconteceu entre ela e a Ahsoka, porque ele não tá entendendo nada. E devo dizer que a maioria de nós também não entendeu por um bom tempo. Mas enfim, o Huyang finalmente esclarece o que aconteceu entre elas e conta pro Ezra que a Ahsoka ficou com receio que a Sabine estivesse treinando pelos motivos errados depois do que aconteceu com a família dela em Mandalore, que o Ezra também não sabe o que é. Mas vocês devem saber porque eu já falei sobre isso aqui no canal. Quem acompanha o canal sabe que ele está se referindo à Noite das Mil Lágrimas, que foi quando o Império dizimou o que restava de Mandalore, e Sabine perdeu toda a sua família. E Huyang conta também que a Ahsoka ficou com medo que Sabine desbloqueasse todo o seu potencial e capacidade para a força, porque ela poderia se tornar perigosa. E eu quero que vocês se lembrem disso, porque vai ser muito importante mais adiante no episódio, mas nós vamos conversar sobre isso depois. Mas é óbvio que quando isso aconteceu, a Ahsoka ainda não tinha realmente superado tudo o que aconteceu com Anakin, e a queda dele pro lado sombrio e transformação em Darth Vader. E como a Sabine tinha perdido Ezra, se afastado de todos que ela conhecia, perdido toda a sua família, e ela já tinha um histórico complicado com a família dela antes, a Ahsoka obviamente tinha medo de perder a Padawan pro lado sombrio da força, assim como ela perdeu o mestre dela. Afinal, ela deve ter notado o apego que o mestre dela tinha a coisas e pessoas que ele amava, e como isso foi decisivo no destino dele. E também como a Sabine tinha esses mesmos apegos. E então a Sabine sai da nave e lá estava a Ahsoka, meditando sem ser notada. E ela parece alegre e bem satisfeita quando fala que a Sabine deve estar feliz que a aposta dela ao entregar o mapa para o Baylan deu certo. Afinal, lá estão elas e lá está o Ezra. A Sabine ainda parece na defensiva e fala que ela não achava que veria o Ezra de novo. E a Ahsoka responde que talvez se a Sabine tivesse escolhido diferente, elas não teriam achado ele. Como eu já comentei aqui no canal, durante o treinamento com Anakin, a Ahsoka aprendeu que mesmo uma vida de decisões erradas e de entrega ao lado sombrio da força, não impede ninguém de se arrepender e se redimir pro lado bom da força. Então, se o Anakin podia, a Sabine também podia. Se ele podia se redimir mesmo após uma vida como Darth Vader, Sabine, que só tomou uma decisão errada com base em um momento em que ela se sentiu sem esperanças, achando que a Ahsoka tinha morrido e que ela estava sozinha e que não tinha nenhum outro caminho a seguir, também poderia se redimir. A Ahsoka explica que ela mesma já teve suas próprias decisões complicadas e que somente o mestre dela apoiou ela nesses momentos. E bem provavelmente ela estava se referindo a quando ela foi acusada de explodir o Templo Jedi e foi presa, e depois fugiu. E tanto quando ela estava presa como quando ela estava fugindo, somente o Anakin acreditou nela e ficou ao lado dela. E ela também provavelmente estava se referindo a quando ela, após ter expulsa da Ordem Jedi para ser julgada perante o Senado Galáctico, teve a chance de voltar para a Ordem e escolheu não voltar. Novamente, somente Anakin ficou ao lado dela e tentou conversar com ela, fazendo ela voltar, mas não adiantou. E nós podemos ver que a Ahsoka aprendeu várias lições com Anakin nesse último treinamento, pois ela fala para Sabine que a partir de agora ela vai sempre ficar ao lado da Sabine e apoiá-la. Ela pergunta se a Sabine continuou treinando, e a Sabine, novamente representando muitos de nós, fala que ela tentou e automaticamente se corrige para dizer que sim, ela treinou. Afinal, sabemos que Yoda treinou todos os Padawans e que o maior ensinamento dele era que faça ou não faça, não existe tentativa. Eu não sei vocês, mas eu sempre me lembro do Mestre Yoda quando eu digo que vou tentar fazer alguma coisa.
Ela fala pra Ahsoka que tem treinado e que conseguiu ter mais domínio do sabre de luz. E a Ahsoka, ecoando uma lição de Kanan para Ezra em Rebels, fala que ser Jedi não é só sobre usar um sabre de luz, e que ela deve treinar o corpo, a mente e, acima de tudo, confiar na força. E eis que, no mesmo momento que o Ezra vai atrás delas para dizer que o sabre está pronto, os TIE Fighters, os caças que o Thrawn tinha mandado, chegam lá e atacam, fazendo um estrago na nave. Ahsoka e Ezra, muito usuários da força, vão para baixo da nave para tentar segurar ela e evitar que a nave esmague os tortuguitos andantes. E a Sabine, que entrou correndo na nave, tenta fazer uma ligação direta ali para fazer com que a nave saia dali. E ela consegue ligar os propulsores e no caminho dela ela já destrói os 2 caças que o Thrawn tinha mandado. O Thrawn ordena que eles se preparem para um ataque terrestre, mas já imaginando que as chances deles de serem impedidos pelo grupo de Jedi tenham diminuído consideravelmente. E é óbvio que ele estava certíssimo sobre se preparar para um ataque terrestre, pois lá vão Ahsoka, Sabine e Ezra montados nos lobinhos que tinham levado Sabine até ali. Enquanto isso, no altar, a Morgan está meio que dando uma bênção das bruxas de Dathomir para os troopers que irão aguardar a chegada da Ahsoka. O Thrawn pergunta se os voluntários estão cientes e a Morgan responde que sim, todos eles estavam honrados em se sacrificar pelo Thrawn. E ele responde que não é por ele, é pelo Império. Nesse momento eu entendi que essa galera estava viva, mas que não necessariamente eles iam continuar vivos por muito tempo. E o nosso trio de Jedis não Jedi finalmente estão próximos o suficiente da Chimera para avistá-la, literalmente a 2 passos de se acoplar com o olho de Sião. E eles dizem ter chegado a tempo. Eu, sinceramente, se estivesse a essa distância da nave, com ela tão próxima de se acoplar na outra nave que vai tirar ela dessa galáxia, não estaria me sentindo tão confiante assim. A última coisa que eu ia pensar é que vai dar tempo. A Ahsoka pergunta pro Ezra se ele tem alguma ideia do que eles estão enfrentando e ele fala que o Thrawn encontrou esse lugar e acordou as bruxas de Dathomir e reconstruiu a nave com a ajuda delas. Ou seja, as bruxas estavam ali naquela galáxia e naquele planeta, mas adormecidas. Eu li em alguns lugares que dentre as cenas cortadas do seriado estava uma cena extra nesse momento, em que o Ezra fala pra Ahsoka que quando ele e o Thrawn se viram exilados nessa galáxia, eles fizeram um pacto de trégua, e que foi assim que eventualmente o Ezra encontrou os Notch e se manteve em segurança. Só que enquanto o Ezra encontrava as tartarugas andantes, o Thrawn encontrou as bruxas de Dathomir. Bem justo. E eu devo dizer que eu achei uma pena que essa cena foi cortada, porque seria muito bom ter um pouco mais de contexto pro que aconteceu com o Ezra e com o Thrawn depois que eles chegaram em Perídia. E lá vão eles novamente, mas o Thrawn já está aguardando esse ataque terrestre e está preparado para isso. A Ahsoka e o Ezra tentam abrir o portão com a força e a Ahsoka fala pra Sabine ajudar. A menina Sabine levanta a mão e eu juro que nesse momento eu consegui escutar o efeito sonoro usado quando alguém usa a força. Mas o Ezra também estava na cena, então não tenho certeza se esse efeito foi pra Sabine ou se já estava ali por causa do Ezra. Eventualmente eles conseguem abrir a porta e não fica muito claro pra gente se a Sabine conseguiu ajudar ou não. E percebendo que eles conseguiram entrar na fortaleza, o Thrawn fica 50 tons de ódio e ordena que eles mandem os Night Troopers, que é como eles estão chamando os Stormtroopers que foram bufados pelas bruxas de Dathomir, para impedirem Ahsoka, Sabine e Ezra de continuar. E novamente vemos o treinamento de Anakin em ação, quando Ahsoka consegue facilmente bloquear os ataques dos Troopers, e vemos também que Sabine não tem tanta maestria quanto a mestra dela, mas consegue também bloquear alguns ataques usando o sabre e também usando o Beskar da armadura dela. Mas considerando que eram muito mais Troopers do que Jedi, seria melhor que um deles ficasse no ataque e a Ahsoka logo pede que Sabine troque de sabre para blasters. E eles começam a conseguir certa vantagem sobre os Troopers. E a Ahsoka que vimos nessa cena, eu juro que foi tirada diretamente da 7ª temporada de Clone Wars. Inteligente, rápida, perspicaz e ágil. Eu amei essa cena, tanto por ela quanto pelo Ezra, que também está sendo muitíssimo bem representado. Inclusive, teve vários momentos nesse episódio que eu achei ele muito fiel ao personagem e daqui a pouquinho nós vamos falar mais quais foram esses momentos. Mas, enquanto isso, assim que eles conseguem se livrar do último Trooper, as bruxas de Dathomir, avisadas pelo Thrawn da chegada da Ahsoka, realizam uma das mágicas do lado sombrio da força e reanimam os corpos de todos os Troopers que tinham caído em batalha. E eis que eles levantam e começam a lutar novamente. Mas nós já sabíamos que isso era possível e que provavelmente aconteceria, já que tanto na série animada Clone Wars quanto no jogo de Star Wars Jedi Fallen Order, outras bruxas de Dathomir usaram exatamente as mesmas mágicas quando precisavam de um exército de mortos-vivos para lutar por elas. Ahsoka, Ezra e Sabine estão bem surpresos com os corpos dos Troopers levantando e Ezra fala que isso nunca tinha acontecido antes. Que bom, né? E novamente eles precisam lutar contra os Troopers para conseguir chegar até o Thrawn. Só que as bruxas de Dathomir continuam com o encantamento, ou seja,
todos os troopers que caem novamente levantam novamente. Mas eles conseguem deixar os troopers zumbis para trás quando a Ahsoka fala para eles fecharem as portas. E por fim, eles conseguem avançar. Mas não sem antes o Ezra elogiar a Sabine pela aptidão com o sabre de luz e a Ahsoka responder que ela esteve treinando. Quando a Sabine perguntou qual a desculpa dele e ele falou que sentiu a falta dela, eu fiquei pensando se é assim que dois irmãos falam um com o outro. Porque o Ezra que conhecemos em Rebels tinha mais do que uma sensação de irmandade pela Sabine, apesar de que ela não necessariamente correspondia a esses sentimentos. E como eu venho dizendo há alguns vídeos e já disse também nesse vídeo, mas eu vou dizer de novo, eles estão muito atrasados. A nave finalmente está acoplada no Olho de Sião e enquanto Morgan chega para Thrawn com ótimas notícias, o Thrawn não tem notícias tão boas para ela. Ela avisa que as naves já estão prontas para partir e ele avisa que os Jedi estão avançando e que eles precisam de mais tempo, pois caso não fossem impedidos, eles poderiam chegar até a nave. E assim ele pede que a Morgan fique para se assegurar que a Ahsoka vai ser impedida e que eles vão conseguir deixar essa galáxia. E o Thrawn fala pelo Império. E quando a Morgan responde por Dathomir, eu finalmente entendi um pouco mais porque tanto ela quanto as grandes mães de Dathomir estão ajudando o Thrawn nessa empreitada. E também me lembrou muito da grande mãe Talzin. E o que todas as bruxas de Dathomir parecem ter em comum é a sede não só por poder, mas por perpetuar as culturas de Dathomir e fazer com que os Dathomiri sobrevivam na galáxia. Mas na galáxia que nós conhecemos até agora, não nessa que eles estão. E para isso, nesse momento, a Morgan estava disposta a sacrificar a volta dela para outra galáxia para ficar e impedir a Ahsoka, fazendo com que as grandes mães e a carga misteriosa conseguissem voltar para Dathomir. E apesar de ter sido enviada para parar todos eles, se contentou em parar só a Ahsoka numa revanche. E ela deixa que Ezra e Sabine passem por ela. Eu acredito que não foi bem isso que o Thrawn mandou ela fazer. Mas enquanto elas lutam, eles sobem para o último andar do templo e lá encontram mais troopers. Só que esses dois troopers, além de terem sido bufados pelas bruxas, são também troopers zumbi. Já a bordo do Olho de Sião com as grandes mães de Dathomir, o Grão-Almirante Thrawn é avisado que a rota para outra galáxia já está pronta e que eles podem partir. E enquanto isso, Sabine e Ezra estão levando uma surra dos troopers zumbi e um deles consegue pegar a Sabine pelo pescoço. E novamente nós vemos a Sabine tentando usar a força. Só que dessa vez, assim como quando ela tentou abrir a porta com a força ajudando o Ezra e a Ahsoka, eu escutei o efeito sonoro usado para quando as pessoas estão tentando usar a força. E dessa vez não foi à toa, porque estando entre a vida e a morte, ou ela confiava na força, ou ela morreria. Então, aparentemente, ela confiou e conseguiu puxar o sabre para si com a força. E assim, tanto ela quanto o Ezra cortam as cabeças dos troopers zumbis, que todos sabemos é 100% efetivo contra zumbis. E eles saem correndo para tentar alcançar a Quimera enquanto ela ainda estava por ali. Só que a Quimera, nesse momento, já estava a uma distância considerável, pelo menos para qualquer um que não fosse um Jedi. E aqui é um dos muitos momentos em que o Ezra foi fiel ao Ezra que conhecemos em Rebels, porque ele já tinha feito isso de pular de uma plataforma para outra usando a força 2 vezes. Primeiro com seu mestre Kanan e depois com o wannabe mestre Maul. E eu digo wannabe porque o Maul em momentos distintos tentou ser mestre tanto da Ahsoka quanto do Ezra, mas claramente ele não tinha aptidão para ser mestre de ninguém. E aparentemente nesse momento a Sabine conseguiu passar a segurança pro Ezra e convenceu ele de que ela conseguia ajudar ele a chegar lá. E depois que o Ezra pulou usando a força, a Sabine de fato conseguiu impulsionar ele para chegar até a Quimera. E o grito que eu dei quando eu achei que o Ezra ia cair, vocês vão ter que conferir no vídeo de reações do episódio. Mas quando o Ezra vira para ajudar ela a chegar até a nave, a Sabine percebe que a Ahsoka está chegando ali naquela plataforma e que ela está cercada por troopers e que a Morgan ainda está viva. E apesar de parecer que a Sabine ia junto com o Ezra, afinal até agora ela estava 100% focada em chegar até Perídia e resgatar o Ezra, ela acaba escolhendo lutar junto com a Ahsoka. E eis que então, após uma intensa luta onde Morgan destruiu um dos sabres de Ahsoka, a Ahsoka consegue por fim desarmar a Morgan e matá-la. E muitas pessoas acharam esse momento anticlimático e alguns até reclamaram que a Morgan morreu com um corte, que na verdade foram 2, enquanto a Sabine, que foi atravessada com um sabre, não morreu. Com isso eu não tenho nenhuma questão, porque eu já falei o que eu achava sobre esse momento em que a Sabine foi atravessada com um sabre no vídeo de análise do primeiro episódio. Mas quanto ao final da personagem ter sido um pouco anticlimático, eu até concordo. Era óbvio que esse ia ser o destino da personagem no momento em que o Thrawn chegou dizendo que precisavam de mais tempo. Mas ainda assim, pela aparição dela no seriado Boba Fett e pelo impacto dela no início da temporada, eu estava esperando um pouco mais essa personagem. E não que a Ahsoka não tenha sido uma adversária à altura, mas eu acho que eu esperava um pouco mais esse confronto. E enquanto a nave se afastava do local onde Sabine e Ahsoka ainda lutavam contra os troopers zumbi, mais um momento em que o Ezra foi 100% fiel ao personagem que já conhecemos. Quando ele se passou por um trooper para responder o chamado no rádio e depois pegou a roupa do trooper
super pra usar, coisa que ele fazia seguidamente em Rebels. Pra quem não sabe, ele tinha até uma coleção de capacetes imperiais. A Ahsoka e a Sabine se preparam pra sair do templo exatamente quando o Thrawn ordena que a nave dispare lá, causando certo espanto e incomodação nas Grandes Mães. Afinal, é um templo sagrado para o povo delas e ele simplesmente mandou destruir. Mas enquanto o templo é destruído, Huyang chega e consegue resgatar Mestre e Padawan. E todos saem imediatamente em perseguição à nave do Thrawn. Porém, como eu venho dizendo, elas estão atrasadas. E sabendo que com todas as suas estratégias ele conseguiu se colocar à frente da Ahsoka e que agora, mesmo que ela conseguisse, por um milagre da força, alcançar a nave dele, ela dificilmente conseguiria pará-lo. Então ele pede para abrir um canal de comunicação com a nave da Jedi. Ele elogia ela pelos esforços para conseguir impedi-lo e diz que lamenta não ter encontrado ela cara a cara. E que talvez isso agora não aconteça, que claramente ele está percebendo que ela vai ficar para trás. Ele diz também que conhece ela porque conheceu o mestre dela. E a Ahsoka não sabe ainda, mas o Thrawn conheceu também Darth Vader. E ele sabia quem era Darth Vader. E ele deixa isso bem claro quando diz que presumiu que as táticas dela seriam parecidas às táticas dele. E que talvez ela ainda se tornaria mais parecida com ele. Claramente dando a entender que a Ahsoka talvez também pudesse cair pro lado sombrio da força. Achei pesado. O Thrawn também fala que essa galáxia talvez seja o lugar para uma Ronin como ela. Afinal, a Ahsoka é alguém sem mestre. E não só isso, mas alguém que deixou para trás a honra de pertencer à Ordem Jedi por escolha. Ele finaliza o discursinho dizendo que agora a vitória foi dele. E lá se foram Thrawn, as Grandes Mães de Dathomir, a carga misteriosa delas e Ezra como clandestino, deixando para trás a Ahsoka, Huyang e Sabine na companhia dos tortuguitos andantes. E logo a Ahsoka percebe a presença de uma ave. E aqui eu acredito que quem não assistiu Clone Wars nem Rebels com certeza não entendeu do que se trata esse pássaro. Que eu até achei bem parecida com uma coruja. Essa ave é a Morai, da espécie Convor, mas ela não é uma ave qualquer. No arco da terceira temporada de Clone Wars, onde Ahsoka, Obi-Wan e Anakin acabam sendo atraídos até o planeta Mortis e conhecem os deuses de Mortis, que são as representações físicas dos três aspectos da força. O lado bom sendo representado pela filha, o lado sombrio sendo representado pelo filho e o lado neutro sendo representado pelo pai. Mas enfim, nesse arco de Clone Wars, o filho sequestra a Ahsoka pra usar ela pra conseguir uma arma que seria capaz de matar um dos deuses de Mortis, porque ele tem a intenção de matar o pai e ficar no lugar dele. E ele consegue essa arma, mas na tentativa de matar o pai, ele acaba matando a própria irmã. E não só isso, ele também tinha matado a Ahsoka. Mas antes de morrer, a filha pede ao pai que passe a força vital dela pra Ahsoka. Afinal, o lado bom da força consiste em manter a esperança viva. Então o pai concordou com o desejo da filha e salvou a vida da Ahsoka com o que restava da energia vital da filha. Isso fez com que a Ahsoka tivesse uma relação diferente com a força e especialmente com a filha. Desde então, a Morai tem sido como uma guia espiritual para Ahsoka, e acredita-se que a própria ave tenha alguma ligação com a filha. E como a força vital da filha passou para Ahsoka, pode ser que seja por isso que ela esteja seguindo a Ahsoka e guiando ela. Ou pode ser que ela seja uma manifestação física do que restou da filha. Mas não foram só elas e Huyang que foram deixados para trás. Shin-Hati, a personagem que prometeu tudo e não entregou nada, também ficou para trás em Perídia. E agora, aparentemente, ela quer ser a líder dos mercenários? Sinceramente, se vocês entenderam alguma outra coisa com essa cena, por favor, me contem nos comentários. E depois disso, tivemos a última cena de Ray Stevenson como Baylan Skoll, numa cena até bem simbólica em que ele está olhando para o horizonte, nitidamente enxergando uma luz que pisca ao longe. Curiosamente, uma luz para a qual a estátua do pai, que ele está em cima, está apontando. E sim, esse é o pai, o deus de Mortis. Ele mesmo que representa o lado neutro da força. Mas não só isso, ao lado da estátua do pai, também vemos a estátua do filho e, do outro lado, a estátua da filha, cuja cabeça parece ter sido destruída de propósito. Será que a estátua foi destruída em decorrência da morte da filha em Mortis? Ou foi destruída porque os habitantes desse planeta que fizeram essas estátuas não respeitavam a divindade dela? A outra vez que as figuras de Mortis estiveram representadas em algum outro lugar foi em Lothal, quando o Império descobriu uma pintura num templo Jedi que no fim era uma entrada para o mundo entre os mundos. Nesse caso, em Lothal, o segredo para abrir o portal era o posicionamento das mãos dos deuses na pintura. Muito simbólico que agora a mão do pai esteja apontando para algum lugar, caso esse lugar seja também uma entrada para o mundo entre os mundos. Será que esse realmente é o caminho do personagem do Baylan Skoll? E enquanto o Thrawn está chegando em Dathomir para entregar as Grandes Mães e sua carga misteriosa sãs e salvas, finalmente a cena em que eu estava há tanto tempo esperando. E infelizmente não foi exatamente a cena que eu queria ter. O Ezra aparentemente conseguiu viajar de uma galáxia para outra escondido na nave sem que as Grandes Mães e o Thrawn percebessem. E não só isso, ele conseguiu também roubar a nave que pertencia a Baylan Skoll e Shin-Hati, que eles estavam usando no início da temporada. Quando
quando foram resgatar a Morgan. E é então, sob a mira de diversos funcionários da República e de Hera, que o Ezra sai da nave ainda no uniforme de Stormtrooper. E ele é imediatamente reconhecido pelo Chopper. E assim que ele tira o capacete, também é reconhecido pela Hera, que é praticamente a mãe adotiva dele. E infelizmente, mesmo depois de anos separados, não tivemos a cena que eu estava esperando, que seria uma recepção um pouco mais calorosa, talvez com um abraço entre os dois personagens. Mas aparentemente isso aconteceu porque a cena entre a Hera e o Ezra teve que ser editada, pois foram gravadas duas cenas separadas porque os atores tiveram conflito de horários para finalizar a filmagem a tempo. Então a gente aceita, né? Mas caso tenha uma segunda temporada, eu espero que os personagens estejam bem mais próximos do que foi representado agora. Enquanto isso, o mestre e Padawan conversam em Perídia e Ahsoka elogia Sabine, dizendo que ela agiu certo. Sabine parece não estar tão certa assim disso, afinal o Thrawn conseguiu voltar para a galáxia de onde eles vieram. Mas, além disso, o Ezra também conseguiu. E a Ahsoka diz para ela que tanto Ezra quanto ela e Sabine estão exatamente aonde devem estar. E eu acredito que a presença da Morai logo depois que elas chegaram de volta no planeta foi bem importante para que a Ahsoka percebesse que tem algum motivo maior para elas estarem ali. E eu, sinceramente, continuo esperando que esse motivo tenha alguma coisa a ver com o caminho de Baylan. Ela diz a Sabine que elas precisam seguir em frente e volta em direção ao vilarejo dos Nott. A Sabine fala para ela que sentiu alguma coisa. Parece que fazendo uma referência a ela mesma no episódio anterior, quando falou pro Ezra que ela tinha sentido alguma coisa, uma sensação familiar quando ela se conectou com a Ahsoka através da força. Mas por fim ela acredita não ser nada e diz que eram somente sombras na luz das estrelas. E o quão simbólico é essa frase, sabendo que elas estavam sendo observadas por Anakin, que literalmente foi por muito tempo uma presença nas sombras, tanto na vida da Ahsoka quanto pra galáxia como Darth Vader. E então nós tivemos uma cena que me fez chorar igual uma criança. E mais uma vez a redenção de Hayden Christensen como Anakin nesse seriado. Agora um Anakin redimido, que se uniu com a força e está em paz, guiando sua Padawan e observando as ações dela com orgulho, sabendo que ele fez um bom trabalho como mestre. Mas eu tenho um comentário pra fazer sobre esse momento. Eu queria saber o que custava ter deixado a Ahsoka e o Anakin se verem realmente e fazer com que nós percebêssemos que de verdade eles estavam se vendo, assim como o Luke viu Anakin após a morte de Darth Vader. Eu sinto que teria sido muito mais significativo se eles tivessem se visto realmente, até pro desenvolvimento da personagem da Ahsoka. Se tivesse aquele momento de certeza de que ela está onde precisava estar e que essa é a vontade da força, e que o mestre dela tem orgulho dela, que nós sabemos que ela sabe disso, mas o caminho da Ahsoka até aqui foi muito conturbado e eu acho que teria sido um ganho pra personagem se nós tivéssemos tido essa certeza, que ela não só sentiu ele, mas viu ele ali. E um comentário geral é que eu acho que, por um lado, os estúdios querem nos entregar cenas épicas e uma emoção que muitas vezes não é bem justificada no momento. E por outro lado, quando podem fazer alguma coisa que é realmente emocionante, eles evitam pra não ser taxado de fanservice. E de novo, eu amei a cena final em que ele apareceu. Eu adoro o personagem do Anakin e eu gosto muito da representação dele pelo Hayden. E eu também amo a personagem da Ahsoka e estou gostando da personagem como apresentada pela Rosario Dawson. E eu aceitei aquela balançadinha que a Ahsoka deu com a cabeça como: eu sei que ele está aqui, eu sinto que ele está aqui, eu sei que ele tem orgulho de mim. Mas eu queria mais. A personagem da Ahsoka é muito importante, não só pra mim, mas pra grande parte do fandom de Star Wars também, porque foi através dela, em Clone Wars, que o personagem do Anakin teve mais desenvolvimento e se tornou de fato um personagem tão complexo quanto ele era quando foi Darth Vader. Porque o desenvolvimento do personagem do Anakin nos filmes foi curto e nos faz pensar muitas vezes que não existe nada no Anakin além de um adolescente birrento e até um pouco mimado, quando na verdade ele era um personagem muito mais complexo do que isso. Mas enfim, pessoal, essa foi a análise de todas as referências e pontos importantes do episódio 8 da primeira temporada de Ahsoka. Eu espero que vocês tenham gostado do acompanhamento do seriado aqui no canal e que vocês continuem acompanhando o canal, porque ainda teremos mais vídeos de Star Wars falando sobre Ahsoka, mas também vamos falar sobre a segunda temporada de Loki, que já estreou e atualmente tem 3 episódios lançados, pelo menos agora enquanto eu estou gravando esse vídeo. Inclusive, peço desculpas pelo atraso no conteúdo aqui do canal, infelizmente tive que dar uma pausa para acertar alguns problemas técnicos, mas estamos seguindo conforme planejado. Os próximos vídeos lançados aqui no canal vão falar sobre Loki, e mais para o fim do ano teremos a presença confirmada de Percy Jackson aqui no canal. Se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, considere deixar um like e também se inscrever aqui no canal para fazer parte da colmeia. Deixo aqui meu agradecimento a todos que acompanharam a temporada de Ahsoka aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês, sempre!